Nosso próximo tópico esse aqui é bom, hein? Esse aqui é bom. Olha, esse aqui já aconteceu. Hoje em dia, ainda bem que não acontece muito mais. Mas ainda acontece porque falta um pouco de evangelismo ainda, e essa é a proposta do podcast, para que este aqui, principalmente, seja um dos que não aconteça mais com as pessoas e com as empresas, que é tratar a automação com uma simples replicação de tarefas, né? O famoso mimetizar a ação humana. Nossa, esse era muito usado no início, cara. 2017, 2018. Eu já fiz post. Se você falar no meu Instagram, eu já fiz post com essa definição. O que é RPA? RPA é uma ferramenta para mimetizar a ação humana de tarefas repetitivas. Cara, já passamos disso, né, Giba? Vitor, acredito que a gente não passou dessa fase, sinceramente, né? Eu jogo a pergunta para o time para os espectadores que estão ouvindo a gente, e espectadoras que estão trabalhando com RPA. Quantas das automações que vocês estão desenvolvendo que a construção se baseia diretamente na PDD, no ESIS, e não na SDD? Toda vez que você está desenvolvendo com base no ESIS, você está mimetizando o processo sem passar por um processo de melhoria. Não se automatiza com base no ESIS, a não ser que o ESIS já seja otimizado. Então, a boa prática do desenvolvimento é PDD, um arquiteto de soluções ou um desenvolvedor sênior ajuda na construção do desenho da solução, é feita SDD, e o desenvolvimento é sobre o to be. E muitas vezes nessa mudança do PDD para o SDD, a gente consegue otimizar o tempo de execução do robô, a gente consegue reduzir o número de regras, a gente consegue eliminar planilhas. No limite de a gente ter casos, Vitor, e tudo bem isso, pessoal, de nem precisar de robô. Quando a gente saía do ESIS para o to be, fala, gente, já dá para integrar direto, tem uma API, alguma coisa desse jeito. Então, por favor, não automatizem com base na PDD, a não ser que o processo já esteja no máximo da sua otimização. Para você ter uma noção da qualidade do alinhamento desse time da Práctica. O Márcio falou isso, algo nesse sentido no episódio dele, sabia? Ele falou exatamente isso. Não automatize o ESIS. Antes de automatizar o ESIS, construa o melhor to be para ser a versão automatizada daquele processo. Tá lá. Inclusive, eu acho que eu fiz um corte sobre essa parte. Foi excelente a fala do Márcio. Márcio, um abraço. Márcio, eu quero que você vire meu amigo, cara. Você é um cara muito top. Gostei muito de bater papo com você. Então, é exatamente isso, cara. Às vezes acontece muito o que você falou, Giba, quando você vai, beleza, esse processo, eu tenho um problema nesse processo, esse processo é um pé no saco, eu não gosto de fazer, tem muitas etapas, eu tenho que automatizar. E às vezes quando você começa a fazer só o trabalho de você fazer o assessment e o estudo daquele processo, já você começa a perceber vários insights de melhoria, redesenho, que ao final daquele processo, de repente você fala, cara, esse processo nem precisava estar sendo feito por ninguém, pode ser uma integração entre sistemas X e YZ com uma ação aqui humana no meio, você só registra algum dado, então você pega um pedaço só e põe um robô para ser chamado via API também. Então, às vezes, é importante essa etapa de você entender o processo, entender não assim, olhar para o processo e como que eu vou automatizar esse processo? A pergunta é: esse processo é um candidato para ser automatizado? Será que ele tem essa característica para ser automatizado? Vamos ver. E aí cria-se o desenho, a estrutura, a documentação daquele processo básico, né? E às vezes a solução pode não ser só um robô, o robô vai entrar muito pequenininho no espectro total daquele processo, ou às vezes nem precisa de robô, né? E tudo bem, tudo bem.